Olá pessoal, tudo bem? E hoje estou aqui para a gente falar dos conteúdos de história. Vou fazer uma revisão de tudo que nós trabalhamos nesse primeiro bimestre para vocês fazerem a atividade avaliativa, tá bom? Então, nós vamos começar a falar sobre os vestígios do passado. O que são as fontes históricas do passado? Como que a gente pode ter essas fontes históricas? Então, primeiro, o que é fonte histórica? Tudo aquilo que foi produzido pelas pessoas que pode ser usado para investigar o passado. Assim, praticamente tudo o que o ser humano cria pode ser considerado uma fonte histórica. Então, nós temos diversas fontes históricas e elas podem ser classificadas em fontes escritas. As fontes escritas são todos os documentos, certidão de nascimento, carteira de vacinação. São esses os exemplos de fontes escritas. Temos também as fontes materiais. As fontes materiais são os objetos. Em muitos casos, as fontes materiais são o único recurso que os pesquisadores têm para investigar povos e civilizações que não deixaram documentos escritos sobre sua história. Nós temos como exemplos de fontes materiais as esculturas, os móveis, as construções, os monumentos, as roupas, brinquedos, ferramentas. Temos também as fontes visuais. As fontes visuais são as imagens. Por meio delas, é possível observar, por exemplo, como as pessoas se vestiam, o que elas faziam e como eram aqueles lugares. Então, as fotografias, tudo isso dá para a gente saber como eram as fontes visuais de antigamente. Temos também as fontes orais. São os registros da memória de pessoas e de tradição oral de um povo, como, por exemplo, as histórias contadas de geração em geração. As fontes orais podem ser cantigas, lendas, muitas das lendas de origem indígena e africana foram preservadas devido à forte tradição oral dessa população. Já ouviram falar? Cantigas de roda, que até hoje a gente se lembra e isso já tem muito tempo. Quem é que pode estudar tudo o que acontece no passado? Quem são os especialistas que estudam tudo o que aconteceu no passado? São os arqueólogos. A arqueologia é a ciência que estuda os povos e a sociedade do passado por meio da análise das ossadas e dos vestígios da cultura material deixados por eles. Ela nos auxilia, sobretudo, a conhecer os hábitos da vida e de povo que não deixaram nenhum registro escrito. Então, pessoas que podem investigar o passado é chamado de arqueólogos. Vamos agora para os estrangeiros na colônia. Os estrangeiros na colônia. Eles foram nos primeiros anos de colonização portuguesa, na América foram marcados por conflitos. Entre quem? Entre os portugueses e os europeus, interessados na ocupação da exploração dessas terras. Então, europeus e portugueses à procura de terra. Os portugueses preocupavam-se em defender as terras ocupadas dos ataques dos europeus. Mas eles nem sempre conseguiam fazer isso. Assim, muitos lugares da colônia foram ocupados por outros povos europeus, sobretudo os franceses e os holandeses. Com tudo isso, foi assinado o Tratado de Tordesilhas. No século XV,
Portugal e Espanha financiavam diversas expedições marítimas em busca de riquezas. Em 1492, a notícia de que as esquadras enviadas pelos reis das Espanha haviam encontrado terras distantes, chegou ao rei portugueses que também se interessavam pelas terras recém-encontradas. Então, descobriram que tinha mais terras e todo mundo, os portugueses, queriam essas terras. Assim, para evitar futuros conflitos entre os países, em 1494, Portugal e Espanha assinaram o Tratado de Tordesilhas, um acordo que dividia entre eles as terras descobertas e ainda não descobertas. Então, eles assinaram o Tratado de Tordesilhas sobre o oceano de quem ficaria com as terras, mesmo que não estivessem descobertas. Os franceses na América do Sul. Diversos reinos da Europa sentiram-se prejudicados, pois terem ficado de fora da partilha entre Portugal e Espanha, lá no Contrato de Tordesilhas, que assinou, e organizaram expedições com o objetivo de ocupar e explorar as terras americanas. Em 1555, os franceses ocuparam a região da Baía de Guanabara, onde hoje é localizado o Rio de Janeiro, cidade do Rio de Janeiro, e fundaram uma colônia chamada França Antártica. Nessas terras fizeram feitorias, estabeleceram relações com diversos indígenas e construíram fortes com o objetivo de defender dos ataques dos portugueses e de outros rivais. Então, eles estavam ali já preparados que se os portugueses chegassem, eles teriam como se defender, porque eles teriam se aliado com quem? Com os indígenas. Então, eles estavam construindo um forte objetivo, que estavam preparados se os portugueses quisessem vir para buscar terra. Eles também queriam as terras. Então, teve a Confederação dos Taimós. Os franceses se uniram a diversas populações indígenas. Muitas delas eram inimigas dos portugueses, o que favoreceu a aproximação delas com os franceses, os quais, em troca de ajuda, forneciam armas aos indígenas para a luta contra os portugueses. O grupo formado por franceses e indígenas foi chamado de Confederação dos Taimós. Então, eles mais uma vez estavam preparados para enfrentar os portugueses. E aí, será que acontece? Teve então a França Equinocial. Em 1612, os franceses organizaram uma nova expedição com o objetivo de ocupar outro trecho da colônia portuguesa na América. Dessa vez, escolheram o Maranhão. Iniciaram a construção do Forte de São Luís, que deu origem à cidade de São Luís, atual capital do Maranhão. Depois de muitas lutas, os franceses foram vencidos em 1615. Os holandeses no Brasil. No início da colonização do Brasil, a atividade econômica mais praticada era o cultivo da cana-de-açúcar para a produção de açúcar. Parte do sucesso da produção de açúcar ocorria pela ação dos ricos holandeses, que emprestavam dinheiro aos portugueses, em troca vendiam açúcar na Europa. No entanto, a parceria entre portugueses e holandeses foi interrompida em 1580, com a morte do Dom Sebastião, rei de Portugal,
que não deixou herdeiros. Holandeses na Bahia. Em 1624, os holandeses ocuparam a capitania da Bahia, conquistando rapidamente a cidade de Salvador. No entanto, não possuía recursos suficientes para se manter nela enquanto defendia os ataques dos portugueses. Assim, um ano após a invasão, os holandeses foram expulsos pelos portugueses. Então, os portugueses conseguiram vencer essa daí. Então, temos a nova ocupação holandesa. Em 1630, os holandeses voltam a ocupar as áreas coloniais portuguesas, que seriam Recife e Vila de Olinda, em Pernambuco. Os portugueses tentaram resistir ao avanço dos holandeses, mas teve derrota. Para administrar as terras conquistadas, em 1637, o governo holandês enviou ao Brasil Maurício de Nassau. Ele estabeleceu um bom relacionamento com os senhores do engenho daquela região. Nassau concedeu empréstimos em dinheiro para a construção de engenhos e compra de pessoas escravizadas, os escravos, né? Para os senhores de engenho, essas medidas facilitaram e desenvolveram a produção de açúcar. Para os holandeses, garantiam o controle do comércio açucareiro e o tráfico de escravos na região. Será que teve sucesso esse governo do Maurício Nassau? Aconteceu então o fim da ocupação holandesa. Será por quê que não deu certo? A administração de Maurício Nassau não gerou lucros esperados pelo governo holandês, que passou a questionar seus métodos após uma crise na produção de açúcar. Após a saída de Nassau, a relação do governo holandês com os fazendeiros da colônia ficou mais tensa. O governo passou a cobrar dívidas aos fazendeiros. Em crise, que revoltados com a cobrança, aliaram-se aos portugueses, indígenas e escravos na luta contra os holandeses. Olha para vocês verem tudo que acontece. Agora eles se aliaram aos portugueses. Esse movimento de revolta ficou conhecido como Insurreição Pernambucana. A Insurreição Pernambucana durou de 1645 a 1654 e teve fim com a derrota dos holandeses. Então, os portugueses venceram isso daí. Temos então as revoltas no período colonial. O governo português procurava o controle de diversas atividades na colônia, sobretudo aquelas que geravam riqueza, como a produção de açúcar, o comércio e a mineração. Esse controle provocou vários conflitos. Teve a tensão na região de Minas. No início do século XVIII, a notícia da descoberta do ouro no interior do Brasil se espalhou rapidamente e muitas pessoas partiram para a região das Minas em busca de riquezas, o que faz com que a população crescesse rapidamente. Os bandeirantes paulistas não aceitaram que as pessoas de outros lugares pudessem explorar as riquezas encontradas por eles. Isso gerou um grande conflito, conhecido como a Guerra dos Emboabas, que durou de 1707 a 1709 e terminou com a derrota dos paulistas, que seguiram em busca por ouro em outras regiões. Mais tarde, no ano de 1720, uma revolta começou na Vila Rica. Depois que o governo português promoveu a instalação das casas de fundição, estabelecimentos responsáveis por arrecadar parte de todo o ouro circulava na colônia. De todo o ouro explorado das minas,
o colono deveria dar a quinta parte ao governo português. Essa cobrança gerou revolta de diversos colonos que reuniram para exigir o fim das casas de fundição e a diminuição de outras cobranças. Então era tipo assim, se pegasse cinco pedaços de ouro, vamos supor que era 5 quadradinhos de ouro, 1, 2, 3, 4, 5, um seria para o governo. O governo português não atendeu os pedidos do colono, os colonos não concordavam em dar esse ouro para os portugueses. E ainda prendeu um dos seus membros, com destaque para Filipe dos Santos, que foi condenado à morte. Por esse motivo, o movimento ficou conhecido como Revolta Vila Rica. Também é chamado de Revolta de Filipe dos Santos. Então, houve a Conjuração Mineira. A extração do ouro na capitania de Minas Gerais foi tão intensa que na segunda metade do século XVIII, as reservas foram se esgotando e sofreu uma grande redução. Com isso, os colonos passaram a ter cada vez mais dificuldade em pagar os impostos cobrados pelo governo português. A situação se agravou a partir de 1771, quando o governo português instituiu uma cobrança anual, no mínimo 1.500 quilos de ouro. E se uma cobrança forçada de impostos em que os funcionários do governo poderiam tomar bens dos colonos, como casa, móveis, objetos de valor, caso os colonos não pagassem. Então, não satisfeitos com essa cobrança, um grupo de habitantes de Vila Rica começou a planejar uma revolta contra o governo, que ficou conhecida posteriormente como a Conjuração Mineira. Entre os membros da conjuração haviam fazendeiros, médicos, comerciantes e religiosos. Os revoltosos faziam reuniões secretas nas quais discutiam a independência da colônia em relação a Portugal. O plano era iniciar a revolta no dia da cobrança da derrama, em 1789. Entretanto, isso jamais aconteceu, pois o movimento foi denunciado por um dos seus membros, que foi o coronel Joaquim Silvério dos Reis. A cobrança da derrama foi suspensa para que a população não se revoltasse, e muitos dos rebeldes foram presos, entre os quais o militar José Joaquim da Silva Xavier, o Tiradentes, e ele foi condenado à morte. Tiradentes foi preso no Rio de Janeiro. Depois de preso, foi julgado e condenado à morte, que ocorreu em 21 de abril de 1792. Muito tempo depois, Tiradentes passou a ser considerado um símbolo da luta contra a dominação portuguesa na colônia. Aconteceu então a tensão no Nordeste. Após a saída dos holandeses do Nordeste, muitos lugares da região passaram por dificuldades econômicas, o que gerou diversos conflitos envolvendo os colonos e os representantes do governo português. Teve a revolta de Beckman. No Maranhão, a oferta de produtos manufaturados era pouca, e mesmo os fazendeiros mais ricos tinham dificuldades para conseguir produtos europeus e escravos vindo da África. Para resolver o problema, o governo português prometeu ajuda aos maranhenses, por meio da Companhia Geral do Comércio do Maranhão.
o que foi criada em 1681 e tinha como missão facilitar a entrada de produtos na região e promover a venda da açúcar para os maranhenses. Contudo, a companhia não cumpriu as promessas e gerou muitas revoltas em São Luís. Por esse motivo, o movimento ficou conhecido como Revolta de Bachmann. O governo português, contudo, não aceitou as propostas de irmãos Bachmann e ainda condenou Manuel Bachmann ao ser enforcado. Com tudo isso, temos a Guerra dos Mascates. A retirada dos holandeses afetou bastante a região central de Pernambuco, onde se localizaram Recife e Olinda. Os produtos de açúcar de Olinda passaram a enfrentar a concorrência dos holandeses, que ocuparam outras regiões na América para produzir açúcar com as técnicas que haviam desenvolvidas no Brasil. Além disso, essa concorrência fez cair o preço do açúcar, que agravou a situação financeira dos holandeses. Enquanto Olinda passava por dificuldades, o povoado de Recife seguia desenvolvendo graças à intensa atividade dos seus comerciantes, chamados também de mascates. Esses comerciantes passaram a fazer diversos empréstimos aos fazendeiros olindenses. Embora estivessem em dificuldades financeiras, os fazendeiros de Olinda ainda detinham o controle político da região. Assim, decidiram aumentar as cobranças de imposto sobre os povoados próximos, incluindo a cidade de Recife. Essa cobrança desagradou bastante ao comerciante do Recife, que conseguiram que o povoado fosse elevado à categoria de vila em 1709. Assim, seus habitantes não precisariam mais pagar impostos aos administradores de Olinda. Revoltosos com a nova situação, um grupo de olindenses invadiu o Recife em 1710, com o objetivo de assumir o controle da vila, dando início ao conflito que ficou conhecido como Guerra dos Mascates. Essa revolta foi resolvida em 1711, quando o governo português nomeou um governador em Pernambuco que tomou medidas para favorecer os mascates. Aconteceu então a Conjuração Baiana. Após a mudança da capital da colônia para o Rio de Janeiro, ocorrida em 1763, as condições de vida na cidade de Salvador pioraram. Houve um aumento de impostos, diminuição na oferta de alimentos, insatisfação do preconceito racial, e com todos esses fatores, a violência na cidade se agravou. Em meio a essa instabilidade, notícias de revoltas bem-sucedidas em outros países inspiravam muitos habitantes insatisfeitos de Salvador. Assim surgiu o movimento que ficou conhecido como Conjuração Baiana. O movimento contou com a participação de pessoas livres e escravizadas. Entre eles havia os ricos e os pobres, que tinham interesses diversos. Os ricos desejavam o fim do poder do rei de Portugal sobre o Brasil. Já os pobres, muitos deles ex-escravos, desejavam o fim da escravidão e melhores condições de vida. Em 1798,
Diversos panfletos foram distribuídos na cidade de Portugal sobre o Brasil, ao fim da escravidão e reivindicações de melhorias para as condições de vida. No entanto, o governo da colônia logo foi avisado e mandou prender os insurgentes. Por isso, o movimento também ficou conhecido como Revolta dos Alfaiates, ou Revolta dos Búzios, pois vários de seus membros usavam búzios amarrados nos braços. Eram conchas amarradas nos braços. De Portugal ao Brasil. No início do século XIX, uma série de disputas entre os franceses e ingleses abalou a paz em Portugal. Isso ocorreu porque os portugueses, que faziam muitos negócios com os ingleses, foram ameaçados de invasão pelo governante da França, Napoleão Bonaparte. Com a segurança em risco, a família real portuguesa deixou Portugal e partiu em direção à América em novembro de 1807. Eles foram acompanhados de nobres que faziam parte da corte de Dom João, então príncipe regente. Logo em seguida, emitiu o decreto de abertura dos portões das Nações Amigas, que permitiu pela primeira vez o comércio direto entre a colônia e os outros países. Antes, só o Brasil podia estabelecer o comércio em Portugal. Tivemos então a corte no Brasil. Dom João permaneceu na Bahia apenas por um mês. Nesse período, propôs algumas mudanças, como a criação de escolas de cirurgia, que depois seriam chamadas de faculdade de medicina, na Bahia. Depois da passagem pela Bahia, a família real portuguesa seguiu para o Rio de Janeiro, então capital da colônia, onde foi recebida com festa pela população. Dom João instalou seu governo no Rio de Janeiro, que passou a ser o centro administrativo de Portugal e de todas as suas colônias. O Rio de Janeiro passou por diversas transformações, como, por exemplo, as obras de alagamentos de ruas e instalações de coleta de lixo, de coletas de esgotos, abastecimento de água e transporte público. Foram criados vários estabelecimentos, como o Banco do Brasil, a Academia Militar e a Marinha, o Horto Municipal, a Rede Biblioteca e a Imprensa Régia. Responsável por publicar a Gazeta do Rio de Janeiro, primeiro jornal a circular no Brasil. Até então, a impressão de livros e jornais era proibida na colônia. A tomada de Caiena. Após desembarcar no Brasil, Dom João declarou guerra à França e a todas as suas possessões. Em 1809, com o auxílio dos ingleses, Portugal organizou uma expedição à Guiana Francesa, colônia francesa na América, e ocupou a ilha de Caiena, capital da colônia. Em 1815, teve o fim do governo de Napoleão na França. Com isso, os franceses pediram ao governo português que devolvesse o território ocupado, mas Dom João não concordou com o pedido, dando início a uma questão que só foi resolvida em 1817, quando os portugueses concordaram em deixar Caiena. Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Em dezembro de 1815,
Foi criado o Reino Unido de Portugal, Brasil e Algarves. Com isso, o Brasil deixava de ser colônia e passava a fazer parte do mesmo Reino de Portugal, além de abrigar a corte e ao príncipe regente. Em 1816, a rainha de Portugal faleceu. Dom João, então, tornou-se sendo coroado em janeiro de 1818, com o título de Dom João VI. A coroação de Dom João ocorreu no Brasil, o que causou descontentamento de muitos portugueses, insatisfeitos com a distância em relação ao seu governo. Com o tempo, a insatisfação dos portugueses com a ausência do rei aumentou. Em 1820, um movimento em Portugal exigiu o retorno de Dom João VI ao país, o que aconteceu no ano seguinte. Dom João viveu 13 anos no Brasil. Ao retornar ao Portugal, deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente. Pessoal, então é isso. Todo o conteúdo trabalhado em História no primeiro bimestre, começando na página 15 até a página 60. Vocês podem, se quiser, podem estar olhando, pode estar lendo. Vai no portal, está disponível lá para vocês a atividade avaliativa de História. Se vocês não tiverem como imprimir em casa, mesma coisa, pode ir na escola que eles vão estar imprimindo para vocês. Qualquer dúvida, estarei por aqui, é só me chamar, tá bom? Um beijo e tchau, tchau!